E desde as primeiras horas de hoje que agentes da Prefeitura de Teresina estão visitando abrigos onde moram os venezuelanos. Isso faz parte de uma ação educativa para orientar e evitar que as crianças sejam levadas para pedir dinheiro nos sinais aqui da nossa cidade. A nossa equipe de reportagem vem acompanhando toda essa ação desde cedo, foi a primeira a chegar no local e para saber mais detalhes nós vamos ao vivo a partir de agora falar com a Nájila Fernandes. Oi, Nájila, bom dia para você. Eu sei que você madrugou, está aí desde cedo, desde as 5 horas da manhã. Me conta como é que está sendo essa ação da Prefeitura. Oi, Leiara, bom dia a você, bom dia a todos. Exatamente isso. Essa ação educativa junto aos venezuelanos lá no abrigo que fica no bairro Buenos Aires teve início por volta de 4h30 da manhã. E houve uma longa conversa entre representantes dos conselhos tutelares, representantes da Sencasp, Secretaria da Assistência Social do município e os próprios venezuelanos. E parece que foi bem mais produtiva essa conversa de hoje, inclusive se a gente comparar com a última operação realizada há cerca de 2 meses atrás. Mas quem vai passar o resultado dessa conversa para a gente é o André Santos, com quem eu vou conversar a partir de agora, ele que é gerente executivo dos Direitos Humanos da Sencasp. Bom dia, André. Bom dia. Bom, qual foi o resultado dessa conversa, desse diálogo de hoje logo cedo? Bom, nós tivemos essa ação educativa simultaneamente nos 3 abrigos, né, conforme foi feito na primeira ação, onde participou a Sencasp, Conselho Tutelar, a Primeira Vara, as promotorias e esse Trânsito e Polícia Militar e Guarda Municipal. Foi uma ação produtiva, né? Já tivemos a ação produtiva na primeira, nessa segunda foi ainda mais, onde tivemos um diálogo melhor, onde conseguimos conversar abertamente com eles, as situações que vêm ocorrendo e as leis brasileiras a qual eles têm que se adaptarem. O que costuma acontecer para quem não acompanha essa situação entender? Essas famílias de venezuelanos têm o hábito de levar, por exemplo, para os semáforos, os sinais aqui em ruas e avenidas de Teresina, as crianças, às vezes até crianças de colo, para pedirem dinheiro. E isso aqui no Brasil não é permitido. Exatamente, aqui no Brasil não é permitido e o Conselho Tutelar e os demais órgãos são órgãos fiscalizadores e executores, são fiscalizadores. Então, diante disso, dessa situação que estava ocorrendo em Teresina, nós decidimos, a Sencasp, fazer essas ações educativas para conscientizar eles de que não se é permitido. Haja visto que em alguns sinais, inclusive o Conselho Tutelar já teve que fazer abrigamento dessas crianças por questões de estar numa extrema vulnerabilidade. André, eu vou continuar conversando com você, mas eu vou pedir licença, porque, Neyara, a gente também conversou com alguns venezuelanos hoje pela manhã cedinho, lá do abrigo do bairro Buenos Aires, onde ocorreu essa ação educativa, e aí alguns deles questionaram, argumentaram que não tem condições, não tem dinheiro para sustentar a família, se não levarem as crianças para ajudar a conseguir esse dinheiro a mais, por exemplo, nos semáforos. Inclusive, a gente questionou em relação ao auxílio que a própria prefeitura dá para todas essas famílias. Então, a gente vai ouvir o que disse um deles, o Edgar Gonçalves. Vamos ouvir. Tenho 2 filhas, eu não tenho trabalho, o que vou fazer? Sem trabalho, sem dinheiro, fica ruim. Criança chora quando a situação básica aceita e frango, coisa, chega um pouco. Quando acaba, criança chora por fome. Qual a idade dos seus filhos? Tem 4, 5 anos e outra 1 ano. 1 ano chora por fome. Ele já acostumou comendo solamente quando acaba frango, come somente arroz. Se não dá ajuda, nós vamos sair com criança. Sem dinheiro, todo dia fica com fome. É ruim para a indígena. A ajuda que a prefeitura dá não é o suficiente? Não dá suficiente. O alimento básico é frango, coisa de frango. Eu me dá na semana 3 coisas de pacote. Não dá na semana. Antes da semana se acaba.
Tá, então, o Edgar Gonçalves, Neyara, falando, não é, destacando que a ajuda não é suficiente. E a gente vai questionar isso agora para o André Santos. O venezuelano questionava, André, que o auxílio que a prefeitura dá não é suficiente. Ele disse que, inclusive, quando acaba o frango, eles comem só arroz. Como é que funciona hoje esse auxílio, inclusive com cesta básica? Bom, o auxílio ele é ofertado semanalmente, né, por cada família. Cada família recebe a quantidade que se há para suprir. Eles têm acompanhamento nutricional e eles são ofertados por a quantidade de família, né? Então, essa parte o município vem fazendo, né? A gente vai ouvir essas informações que eles vieram. Se for necessidade em aumento, em algo do tipo, o município também está para ouvir eles e prestar o serviço. Muitos deles também recebem Bolsa Família, que é o Auxílio Brasil agora. Alguns recebem BPC, como outros auxílios que o município possa ofertar a eles. Inclusive, eles também pediram à prefeitura que providencie um trabalho para eles, mais especificamente na área da agricultura, piscicultura, por exemplo. Esse assunto também vai ser abordado? Sim, foi uma das metas hoje, né, muito importante discutida isso, que nós iremos sentar a Prefeitura de Teresina com o governo do estado para que possamos entender e ver a necessidade de onde colocá-los nesse sentido dessa questão do trabalho da agricultura e da piscicultura, a qual eles nos solicitaram. André, a Neyara tem uma pergunta para você no estúdio, pois não, Neyara? Oi, Nájila, bom dia, André. Na verdade, tem duas perguntas, Nájila, aqui. Em relação à presença dessas crianças na escola, essas crianças estudam, elas têm um acompanhamento educacional aqui no Brasil, aqui em Teresina? E a segunda pergunta é qual é a quantidade de venezuelanos aqui no Brasil? Esse número ele vem diminuindo, porque teve uma onda, né, quando eles chegaram, ou vem aumentando aqui no Piauí? Aqui no Piauí os números, tá? Bom, eu vou repassar suas perguntas. Ok, Neyara, eu vou reproduzir o seu questionamento para o André. Duas perguntas da Neyara. A primeira, em relação à educação dessas crianças. Elas frequentam a escola, tem algum tipo de acompanhamento educacional, André? Bom, elas são ofertadas, né? A gente teve dialogando com a Secretaria Municipal de Educação para vermos a questão junto com a Universidade Estadual do Piauí, para ofertarmos também em um quadro, dentro do quadro, né, colocar a questão da linguagem oral, né, a qual são a linguagem deles, venezuelanos que moram aqui no município de Teresina. O outro questionamento é relacionado à quantidade de famílias venezuelanas que hoje já estão aqui no estado. Ao todo, nós temos 293 venezuelanos, que consistem em 70 famílias. E aí, lembrando que 3 crianças, inclusive desses abrigos, que fazem parte dessas famílias venezuelanas, já estão em casas institucionalizadas devido a situações irregulares, André? Exatamente. Infelizmente, o município não deseja isso, mas o Conselho Tutelar, por sua vez, tem sua autonomia e constatou o estado de vulnerabilidade dessas crianças, inclusive uma com deficiência, no Sinal, em Teresina, e institucionalizou essas 3 crianças. O município está acompanhando, né, e o caso está na primeira vara de justiça. Ok, André, muito obrigada pelas informações, bom dia para você. Neyara, só nesse abrigo do bairro Buenos Aires, onde foi realizada hoje essa ação de conscientização junto às famílias venezuelanas, lá são 29 famílias com aproximadamente 49 crianças. E como destacou o André Santos, gerente executivo de Direitos Humanos da Sencasp, esse diálogo de hoje foi bem mais produtivo. Reuniões foram marcadas junto à prefeitura para tratar dessas questões abordadas pelas famílias hoje logo cedo. Vamos então aguardar o resultado. Ok, Nájila, essa situação é muito complexa, né? Uma situação social que envolve crianças, envolve uma cultura diferente, envolve assistência social e a gente vai acompanhar. Obrigada, viu, Nájila, para você, bom trabalho.